Vamos lá para a nossa segunda aula, tá? Nossa segunda parte da aula. E, como eu disse a vocês, a grande discussão é sobre o princípio relativo à organização do Estado. Nós vamos ver que há uma divisão quanto à função de cada um, e isso é garantia de segurança jurídica. É um princípio relativo à segurança jurídica que nós tratamos de organização do Estado. E qual é esse princípio? Esse princípio diz que o poder executivo, aquele do prefeito, governador e presidente da República, ele tem uma função que é exercida só por ele, e é autônomo do legislativo e é autônomo do poder judiciário. E assim, vice-versa. Nós temos o que fala o poder executivo, lá do site do Senado Federal. Diz assim: dirige e administra o governo e representa o país no exterior. É quem toma decisões sobre economia, investimentos, construção, conservação de escolas, hospitais e estradas. Quem exerce? O presidente da República, governadores de estado e prefeitos. Poder legislativo. O que faz? Vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do poder executivo. Quem exerce? Nacionalmente, senadores, deputados federais, nos estados, os deputados estaduais, no Distrito Federal, os distritais, nos municípios, os vereadores. Judiciário. Aplicação às leis. Decidindo o conflito dos cidadãos entre si e entre os cidadãos e o Estado. Quem exerce? O juiz nas diversas instâncias e âmbitos da justiça. Os juízes, os desembargadores nos tribunais, os ministros nas cortes, né, e na Suprema Corte, né, naquele que nós chamamos de instância de cúpula, né, os ministros que decidem. A Constituição Federal diz que eles são autônomos e exercem um poder autônomos, mas são interligados. Mas nós temos um problema, e aí é onde entra o princípio da judicialidade, que eu vou explicar agora para vocês. A grande problemática hoje do país, a crise, além da crise pandêmica que estamos vivendo, além da crise econômica, se criou uma crise de discussão sobre segurança jurídica. Aquelas palavras que eu trouxe para vocês do início, essas aqui, ó, é o presidente da República dizendo que, olha, o princípio relativo à organização do Estado, em que diz que cada um no seu quadrado está sendo desrespeitado. E ele diz: eu não consigo administrar porque o STF não me deixa. E aí, o STF, por sua vez, diz: não, mas peraí, não é assim não. O senhor pode governar, mas o senhor tem que governar nos limites da lei. Se o senhor ultrapassa a lei, nós estamos aqui para colocar um freio. E aí ele diz: não, o poder, eu estou cumprindo a lei. Vocês estão interpretando errado. E ele diz que a autonomia do poder executivo não está sendo dada. Percebam, o poder executivo, ele tem uma função. O legislativo tem. E o judiciário também. Diferentes. O problema é que muitas vezes
o poder executivo está legislando, o poder legislativo está no judiciário, e quando isso é de forma mínima, está correto. A discussão é quando isso se torna de forma contumaz. Perceba, a senadora Simone Tebet disse: legislar é dever do Congresso, não do Judiciário. O senador entende que o Congresso precisa decidir sobre questões relacionadas a costumes. Caso contrário, provocado pela sociedade, o Judiciário continuará a preencher a lacuna deixada pelo Legislativo. O que acontece hoje? O Poder Judiciário hoje no Brasil está invadindo o Poder Legislativo e está invadindo o Poder Executivo. Isso eu não votei no Bolsonaro, certo? Mas a minha pergunta é: até onde isso causa segurança jurídica e até quando isso causa insegurança jurídica? E para fundamentar essa discussão nossa, pessoal, eu usei um artigo, tá? Eu vou enviar para vocês. Eu usei um artigo aqui, ó. O artigo está até aberto. O artigo que eu usei como base de estudo para vocês é esse aqui: Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimidade Democrática, feita por Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Federal, ministro do STF, um baita do constitucionalista. E ele faz essa análise. E ele vai discutir nesse artigo, que eu vou enviar para vocês, que isso tem acontecido no Brasil, mas não só no Brasil. Nos Estados Unidos, nas últimas eleições, isso aconteceu demais. Na Europa, isso é algo tranquilo. Ele chama de judicialização da vida. E ele diz que em vários países é comum o poder judiciário agir. E o poder judiciário agir ditando quem está certo e quem está errado. Isso não é insegurança. Se o papel do STF é interpretar a Constituição, quando alguém está indo, quando o Poder Executivo está contra a Constituição, qual é a função do STF? Não é dizer que ele está errado ou é calar? Quando o Poder Legislativo se cala, não é função do Poder Judiciário falar também? E se o STF não falar quando a Constituição estiver em perigo, isso não vai causar insegurança? Vamos ver. Então, que o Poder Judiciário invade os outros poderes e os outros poderes invadem o Poder Judiciário, disso não há dúvida nenhuma. Isso deve ser feito. O Poder Judiciário faz o que nós chamamos de controle de constitucionalidade. Mas esse controle, ele precisa ter alguns limites. E eu trouxe para vocês aqui alguns casos em que o Poder Judiciário avançou os limites, por exemplo, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Vamos lá. Aborto e células-tronco. A questão do aborto, por exemplo, é uma questão que hoje divide o país.
Só que quando nós vamos falar em aborto e em células-tronco, percebam, quando se permite o uso de células-tronco, a pesquisa envolvendo células-tronco, quando se permite a questão de até quando o aborto, até quantos meses o aborto é possível. Para vocês terem uma ideia, o aborto de crianças sem anicéfalos, né? Que hoje tem previsão legal, não tinha previsão legal. Quem foi que decidiu que era possível esse aborto sem crime? Foi o STF, antes do Poder Legislativo. Autorizar as pesquisas com células-tronco, enfrentando uma discussão religiosa. Quem devia ter feito era o Poder Legislativo. Foi feito, não foi. Consumo de drogas. A lei não diz qual é a quantidade que deve se considerar ou quais são os critérios que deve se considerar quando você é usuário ou quando você é traficante. Quem fez isso foi o Poder Judiciário, através do STF. Greve do servidor público. Até hoje, não existe uma lei que trate sobre o direito de greve de servidor público. Até hoje. Se fosse para esperar o Poder Legislativo, até hoje, um servidor público não poderia entrar em greve. Por que é que eles entram em greve? Porque o Poder Judiciário diz, já que o Legislativo não decidiu, eu autorizo usar por analogia, olha lá nossos temas de fontes secundárias, usar por analogia a lei que fala sobre a greve dos privados, que é do século passado ainda do nosso ordenamento jurídico. Tem mais. Prisão em segunda instância, como eu expliquei, tem mais. Relação homoafetiva. É possível um casamento civil homoafetivo? É possível. E quem foi que decidiu? Foi a lei? Não. Na lei só é possível um casamento entre homem e mulher. Foi o Poder Judiciário, que foi além do Poder Legislativo. Tem mais. Nepotismo. O Poder Legislativo sempre se calou sobre nepotismo. Nunca falou sobre nepotismo. Vem o Poder Judiciário e diz assim, olha, dentro do Poder Judiciário, é proibido nepotismo. Mulher de juiz não pode ser diretora de fórum. Irmão de juiz não pode ser diretor de fórum. Filho de desembargador não pode ser assistente dele. Só que ele fez mais do que isso. Ele disse, essa regra que nós criamos para o judiciário vale também para o Poder Legislativo. Aí ele começou a criar um direito. E vale também para o Poder Executivo. É improbidade. Vai ser punido por improbidade. Isso nasceu aonde? No Poder Judiciário. Era para ter nascido aonde? No Poder Legislativo. Mas o Poder Legislativo se calou. Tem mais. Judicialização da saúde. Ativismo judicial. Judicialização da saúde. O que acontece? O poder público cria suas normas na secretaria, diz quais são os tratamentos pelo SUS. E alguns tratamentos ficam de fora.
Alguns medicamentos ficam de fora. Aí o Poder Judiciário vem e obriga o Estado a gastar com saúde, tratamentos e aumentando um orçamento que ele não tinha votado anteriormente. É o Poder Judiciário intervindo no Poder Legislativo e no Poder Executivo. A prisão em segunda instância foi um exemplo também. Então, por favor, percebam que aí nós temos uma diferenciação trazida por Barroso do que seja judicialização da política e ativismo judicial. Judicialização da política, ele diz que é um tema que vai crescendo, a sociedade agoniza para que seja criado um novo direito, como a questão das células-tronco, da relação homoafetiva, como a greve. E o que acontece? O Poder Legislativo não vota, o Poder Legislativo não cria, e por isso vai o Poder Judiciário e cria norma. Ele traz uma politização de um caso e julga porque o ente do legislativo deveria ter feito e não fez. E resolve o problema. Ah, então homem pode casar com homem, mulher com mulher, independente do gênero. Já que eles não fazem, eu digo. Ah, não tem direito à greve? Eles têm direito à greve, pessoal. A Constituição diz que todo mundo tem direito à greve. Eles não criaram a lei, porque você vai usar essa lei. E o que é o ativismo judicial? Eu coloquei em vermelho porque ele é mais forte. Ele é mais incisivo. Porque ele não nasce de um anseio da população propriamente dito, ele não vai crescendo de forma escalonada. Mas ele nasce da pura interpretação do juiz, no caso concreto, de intervir diretamente em um outro poder. É o caso de você discutir a questão do nepotismo dentro do Poder Judiciário e depois que você resolve, diz que não pode você impor ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo. A judicialização da saúde e também, outra coisa também que é interessante, que é a declaração de estado inconstitucional das coisas, em que você diz, olha, os presídios estão em estado deplorável, quebra do princípio da dignidade da pessoa humana. A partir de agora, vocês vão ter que consertar, vocês vão ter que fazer audiência de custódia, vocês vão ter que reformar, porque senão vocês não pegam mais no dinheiro do fundo penitenciário. Foi uma decisão do STF, uma DPF. Vocês estão entendendo a complexidade da judicialização e da judicialização da política e do ativismo judicial? É o poder judiciário invadindo outros poderes, é o poder executivo invadindo o judiciário e legislando também. Ah, professor, o senhor só falou do judiciário, posso falar do executivo invadindo o legislativo. Nós tivemos o presidente da República, no início da sua gestão, criou 3 decretos, um em cima do outro, falando sobre posse de armas. E na última gravação dele, ele disse, eu vou mudar e vou dar arma a todo mundo e pá, pá. Isso é tema para ser discutido em lei, não em decreto. Em lei feito pelo Poder Legislativo, mas ele está fazendo através de decreto. Está invadindo o Poder Legislativo.
Insegurança jurídica pode causar também dentro do próprio poder executivo. Quer insegurança jurídica maior do que aconteceu agora na pandemia? Por exemplo, nós tivemos um decreto municipal mandando fechar, nós tivemos um decreto estadual mandando fechar tudo, nós estamos trabalhando online porque está tudo fechado. E temos um decreto presidencial autorizando liberar vários serviços. Qual decreto seguir? Você, empresário, qual é que você vai seguir? Segue o estadual, municipal, mas se todos têm competência igual para falar de saúde, se todo mundo pode falar de saúde, eu vou seguir quem? Perceba que há um caos, ninguém sabe quem seguir. Vem o STF e diz assim, opa, tem que seguir o que restringe mais. Por isso, o governo cria autoriza, mas se o do município mandar fechar, o do município fecha. Só um ponto de vista aqui para vocês, eu acho que é uma boa ideia o isolamento social, mas assim, de forma escalonada e bem organizada. Poderia ser que os serviços não precisassem parar, diminuíssem apenas o número de pessoas e o número de horas de serviço. Nós estamos num pico e por causa da economia nós vamos voltar agora. Já voltamos. Será que se essa atitude tivesse tomada há 1 mês e meio atrás, nós conseguiríamos avançar no isolamento de forma organizada? Mas veja, o presidente da República age de uma certa forma, invadindo diretamente o poder legislativo. E dentro do poder executivo, não há uma conversação e cria-se uma insegurança jurídica. E aí entra o poder judiciário. Porque se eu tenho a insegurança, só tem um órgão que pode me garantir e voltar meus olhos e organizar tudo e dizer como seguir. É o Poder Judiciário, através do STF. Ele tem muito poder nas mãos. E é preciso cuidado para não extrapolar o seu poder. E assim criar um ativismo desenfreado, que vai causar um dano irrestrito ao ordenamento jurídico. Falando dos demais princípios, nós temos o princípio da segurança de orientação, da estabilidade relativa do direito, da irretroatividade e da positividade. Nós temos, na segurança da orientação, de que todos os textos legais e decisões precisam ser claras e simples. O Poder Judiciário, por exemplo, ele precisa ter o seu direito, precisa ser uno, ter uma só voz. Por isso que a lei diz que o Poder Judiciário tem que manter de forma uníssona as suas decisões. O que pensa o STF tem que tentar seguir também o STJ, o Tribunal de Justiça e o juiz. Precisa ser suficiente também para resolver. E aí, pessoal, outra característica é sobre a irretroatividade da lei. Segurança jurídica é você saber que a lei não vai voltar para lhe prejudicar. Já pensou se você comete um crime, e o crime é de 10 anos, você está terminando de cumprir sua pena, já está em regime aberto, está lá no último dia, vai assinar a última vez no fórum. Quando você chega lá e diz, ei, a lei mudou. Agora esse crime aí, a punição é de 30 anos, vamos voltar para a prisão? Oxente, eu fui condenado a 10, agora a 30, como assim? Não pode. O Waker diz, leis retroativas
somente tiranos as fazem, e só escravos lhes submetem. Não se pode haver leis que retroajam para prejudicar o réu. Tá bom? E aí, pessoal, eu trouxe um caso aqui para vocês, tá? Um caso em que um juiz decide julgar um processo numa linguagem que a pessoa entenda. Segurança jurídica está também no dizer o direito para as pessoas, em fazer o que é justo para as pessoas no caso concreto, de se buscar a justiça, mas não é de forma cega e técnica somente. Somente não, nunca de forma cega. Nós não só de forma técnica. Por exemplo, inconformado, e aqui é o texto da decisão do juiz. Inconformado com a sentença que julgou improcedente a ação, recorre o reclamante buscando sua reforma quanto ao vínculo de emprego, indenização por acidente de trabalho, com contra-razões, sobe aos autos deste tribunal, é relatório e passa a decidir. Olha como o desembargador vai falar. Olha a linguagem do desembargador. Para julgar de novo, vou ler as declarações de todos mais uma vez e olhar os documentos. Pode ser que me convença do contrário, mas pode ser que não. Vamos ver. Ponderou ainda que o valor da indenização não pode ser tão pesado que vire um inferno para seu Itamar pagar, nem muito pouco, porque aí ele paga sem problema e não se importa se amanhã ou depois outro acidente aconteça em sua casa. O pedreiro não pode pretender ficar rico com a tragédia, mas também o dinheiro tem que fazer alguma diferença na sua vida. Então fixa o pagamento de 7 mil, além de pensão vitalícia de R$ 281. Viram o texto? Perceberam o texto como foi? Linguagem simples. As leis precisam ser lidas de forma que o povo entenda. O direito precisa ser simples, claro, para todos. E depois nós temos os princípios de direito aplicado. A jurisprudência precisa ser uniforme. Já expliquei isso a vocês. A jurisprudência tem que ser uniforme. O tribunal tem que tentar a todo momento deixar que a maioria pense de uma forma, para que as pessoas saibam o que lhes aguarda. É preciso garantir acesso à justiça. É preciso prévia calculabilidade da sentença em que ele será condenado, como eu disse, e respeito à coisa julgada.